Bom, vamos lá, né? Vamos começar esse pós-jogo de Nova Iguaçu 2, Vasco 0 pelo Campeonato Carioca. Uma partida muito ruim do Vasco, né? Muito ruim mesmo do Vasco. Já pode chegar deixando seu comentário aqui. Eu sei que você tá chateado, né? Para dizer o mínimo com a atuação do Vasco. Já vai deixando seu comentário, já vai deixando a sua opinião aí nos comentários sobre essa partida. Comenta na sua opinião quem foi o pior em campo, quem foi o único que se salvou. Talvez o Payet, né, que tentou bastante ali depois que entrou no segundo tempo, foi o único que talvez tenha se salvado, mas uma atuação muito ruim do Vasco. Acho que tem algumas coisas importantes aqui para a gente pontuar, né, com essa derrota, que, cara, na minha opinião, liga o sinal de alerta, né? Um sinal de alerta que, cara, quem é um pouquinho mais crítico, quem tem um pouquinho mais de senso crítico, já tava com esse sinal de alerta ligado, né? Que o elenco do Vasco ainda é muito fraco para um campeonato brasileiro, né? É muito fraco para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. E vou além, eu acho que o Vasco, com as saídas de Gabriel Peck e Marlon Gomes, e as reposições que ainda não chegaram, né? E agora o Vasco perde o Paulinho também por lesão, também não chegou ainda essa reposição, tudo bem. A lesão do Paulinho foi essa semana, tá muito próximo ainda, tem tempo para tentar buscar uma reposição, mas sem Paulinho, sem Peck, sem Marlon Gomes, o Vasco tem um elenco hoje que é muito mais fraco do que o elenco que passou sufoco no Campeonato Brasileiro do ano passado, do que o elenco que terminou, né, o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, o sinal de alerta tem que estar ligado. E talvez, por mais que hoje, cara, é ruim demais perder, né? É ruim demais você perder para o Nova Iguaçu. É decepcionante para a galera de Uberlândia que foi, compareceu, fez recepção pro time, enfim, pagou caro no ingresso, foi lá para prestigiar. E a galera de Uberlândia aqui, vou aplaudir também, porque, ó, comportamento muito bacana. Apoiou durante todo o tempo, né, no pré-jogo, durante o jogo, mas quando viu que, olha, o time não tá correspondendo, protestou na arquibancada do jeito que tem que ser, vaiou a equipe, enfim, extravasou, né? Colocou para fora ali a sua indignação. Acho que o torcedor tem que ter mesmo esse senso crítico. Mas vamos lá, como eu ia dizendo, talvez uma derrota que acontece no momento que pode acontecer, né? É melhor a gente perder para o Nova Iguaçu agora e ligar esse sinal de alerta do que a gente vai com esse time aí enfrentar o Marcílio Dias, que vai ser difícil estar na Copa do Brasil. A gente vai enfrentar o Marcílio Dias, perde e cai na primeira fase da Copa do Brasil. Aí é uma tragédia completa. Aí, aqui no Carioca, dá para recuperar. Na Copa do Brasil, perdeu, tá fora. Não tem como recuperar. Então, assim, é para ligar o sinal de alerta agora e mostrar que, olha, precisa reforço, precisa contratar, precisa encorpar esse elenco. O Vasco hoje foi com um time mesclado, né? Primeiro tempo, então, uma equipe bem alternativa. Mas mostra a fragilidade do elenco. Não estou dizendo aqui que o elenco do Vasco é ruim, que o time do Vasco é ruim, nada disso. Eu acho que o Vasco tem boas peças no seu elenco. No time titular, o Vasco tem boas peças. Mas a reposição ainda é muito fraca. Quando você tem que rodar o elenco, ainda é muito fraco. E aí a gente passa por situações, vamos lá, perdeu o Paulinho, não tem quem colocar. O Verratti não joga, beleza, bota o Ryan, cara, o Ryan vai ser um grande jogador. Mas ainda não tá maduro, né? Ainda comete alguns erros que jovem comete. Enfim, precisa de uma reposição à altura também ali pro Verratti. Então acho que o Vasco tem uma equipe boa da defesa para trás. O Vasco tem um bom goleiro, precisa de um bom goleiro para reserva. Se bem que chegou o Kehler agora, né? Enfim, para reposição talvez seja ali ok. Mas enfim, o Vasco tem um bom goleiro. O Vasco tem um bom lateral esquerdo, que é o Piton. O Vasco tem uma dupla de zaga, que na minha opinião é boa, Medel e JV. E tem ali um bom lateral direito, que é o Paulo Henrique, e um lateral esquerdo, um lateral direito reserva, que é o Puma. Então, assim, acho que na defesa o Vasco tá ok. A zaga reserva é Léo e Maicon, que hoje os dois foram mal, né? Os dois falharam ali nos gols. Mas acho que na defesa o Vasco tá bem. Agora, você vai do meio pra frente, aí, meu amigo, é um buraco. Aí realmente tá muito fraco. Precisa de ponta, precisa de atacante para disputar a posição com o Verratti. Precisa de muita coisa. Então, assim, acho que hoje é para ligar o sinal de alerta. É para ligar o sinal de alerta realmente que, olha, tem que contratar para poder ser protagonista, né? Como o Matos prometeu, como o treinador Ramon Dias, né, fala que a intenção é ser protagonista. Para ser protagonista, precisa reforçar esse time. E, cara, assim,
não é segredo para ninguém, né? A gente já viu o Ramon Dias pedir reforço publicamente, né? Disse que precisa de peças, principalmente para o ataque. Ele já disse isso em entrevista coletiva, já disse publicamente. O Emiliano também já disse publicamente. O Medel, o capitão do time, na entrevista pós-jogo lá contra o Deportivo Maldonado, né, quando o Vasco venceu na pré-temporada, o Medel também publicamente falou, olha, pra gente ser protagonista, tem que chegar mais 3 reforços aí, mais 3 jogadores pro time titular, enfim. Então, eu acho que é o pensamento da diretoria, não sei, né, mas é o pensamento da comissão técnica e é o pensamento dos jogadores. Precisa se reforçar, é pressão nos americanos, pressão no Alexandre Matos, para poder contratar e reforçar esse elenco. Acho que essa é a minha opinião. É para ficar desesperado? Não. Não, eu concordo que, é um início de trabalho. Alexandre Matos disse que, a gente não vai resolver 20 anos e 20 dias. Eu concordo, mas acho que hoje é para ligar o sinal de alerta sim e começar a olhar com mais carinho aí para o mercado, para a gente não viver o que a gente viveu em 2023, que foi um ano muito desgastante, né, para todo mundo. Enfim, acho que uma outra coisa também que tem que ser pontuada é que o que está acontecendo contra o Vasco no Campeonato Carioca não é normal. Não é normal de verdade. O que a arbitragem está fazendo contra o Vasco no Campeonato Carioca não é normal. E aqui eu não vou justificar jamais uma derrota contra o Nova Iguaçu colocando na conta da arbitragem. O Vasco tem a obrigação sempre de ganhar do Nova Iguaçu junto com o juiz, junto com o bandeirinha, com tudo. Obrigação. A diferença que tem de uma folha salarial de um time para outro, o Paia sozinho deve pagar a folha salarial do Nova Iguaçu toda e ainda deve sobrar. Então, assim, é uma diferença muito, mas muito grande. O Vasco tem a obrigação de vencer. Mas o que vem acontecendo no Campeonato Carioca, desde a primeira rodada, é algo, assim, preocupante. O Vasco tem que se posicionar. O Vasco hoje foi prejudicado pela arbitragem mais uma vez. Estamos na 5ª rodada do Campeonato Carioca e desde a primeira rodada, os jogadores do Vasco vêm sendo agredidos deliberadamente e nada acontece. Não tem expulsão, não tem nada. Nada acontece. Na primeira rodada, o Capasso levou uma cotovelada, ficou sangrando do jogador do Boa Vista e o cara não foi expulso. No jogo agora contra o Bangu, né? O Vasco teve o Paulinho lesionado, mas enfim, não foi assim nenhum lance de expulsão para o adversário, mas o Paulinho ficou sobrecarregado porque o Jair foi expulso injustamente, ele teve que ali dobrar a posição. E aí teve 2 lances para o Bangu, que eram lances de expulsão, 2 lances de jogadores do Bangu contra o Vasco, que eram lances de expulsão e que não foi expulso, né? Uma entrada no Zé Gabriel, hoje teve uma entrada no Payet, que era para expulsão, teve 2 entradas em cima do Rossi. A do Caio Tenório no primeiro tempo contra o Rossi foi criminosa. O Caio Tenório já tinha o cartão amarelo, ele dá uma entrada horrorosa no Rossi, podia ter quebrado a perna do Rossi, o juiz não deu nem falta deu. Era lance para expulsão direta. Então, assim, no segundo tempo teve uma tesoura também em cima do Rossi, que era para expulsão, e nada aconteceu. A impressão que dá, isso aqui não é informação, tá, gente? Pelo amor de Deus, é papo aqui de botequim, desabafo aqui entre amigos, entre eu e vocês. Mas a impressão que dá é que os caras falam, contra o Vasco, pode sentar, senta o cacete que a juizada não marca. Pode sentar o cacete que não vai acontecer nada. Porque eu tenho assistido os jogos dos outros clubes do Campeonato Carioca, assisto o Flamengo, assisto o Botafogo, assisto o Fluminense, é porque eu trabalho com futebol, né? Então tem que assistir, tem que acompanhar. Então eu não vejo isso acontecer. Os times menores, quando enfrentam Botafogo, Fluminense e Flamengo, não ficam dando essa porradaria que estão dando igual acontece nos jogos do Vasco, não. O Vasco vem apanhando desde a primeira rodada. A agressão, os times entrando firme, entrando forte, e nada acontece. Então, assim, parece que é algo direcionado, né, ao Vasco. Assim, então o Vasco tem que se posicionar. Já perdemos o Paulinho, não sei o que aconteceu com o Rossi, se foi grave ou não, mas hoje deram muita porrada no Rossi também, deram uma entrada no Payet que poderia também. Imagina, a gente perde o Payet por restante da temporada, que prejuízo. Então, assim, o Vasco tem que tomar cuidado aí também e se posicionar em relação a isso. Sei que o Vasco já foi na federação, conseguiu que a partir da próxima rodada vai ter VAR, mas enfim, a gente teve um prejuízo grande aí nessas primeiras rodadas do Carioca. No mais é isso, galera. Acho que não tem muito mais também o que dizer. É sinal de alerta ligado e o elenco ainda precisa ser muito qualificado. Tamo junto, um abraço, saudações aí, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!